Olá, sejam bem-vindos ao Descrevendo Filmes. Hoje vou mostrar para vocês um filme de ficção científica de 2018 chamado Máquinas Mortais. Cuidado, spoilers à frente. A premissa do filme se passa em um futuro distante. No início do filme, uma voz nos fala sobre a guerra mais devastadora que a humanidade já enfrentou na história, chamada de Guerra dos 60 Minutos. Uma guerra que durou apenas 60 minutos, mas quebrou a crosta terrestre em 1000 pedaços que reorganizaram os antigos continentes. Os poucos humanos restantes formaram cidades móveis, chamadas cidades de tração, as cidades que podem se mover sobre rodas quando necessário. À medida que várias dessas cidades foram estabelecidas, um sistema chamado de darwinismo municipal entrou em ordem. De acordo com o darwinismo municipal, as cidades maiores chamadas de predadores podem caçar as menores e assumir seus recursos para sobreviver. No início do filme, uma garota escondendo seu rosto sob um lenço está olhando para as montanhas usando seu telescópio. Ela vê a enorme cidade de Londres se aproximando e corre de volta para sua cidade chamada Salshaken. Salshaken está sendo atacada pela grande predadora, Londres. Conforme os oficiais percebem que Londres se aproxima deles, todos na cidade começam a trabalhar. Os motores ligam e em segundos, a cidade se transforma em um veículo, pronto para partir. Londres se aproxima de Salshaken enquanto ela tenta escapar. Em Londres, muitos civis gostam de observar a perseguição através de uma barreira de classe enquanto torcem para que sua cidade vença. O Lorde Prefeito de Londres se chama Magnus Crome. Ele comanda os operadores sobre quais medidas devem ser tomadas. As pessoas de Salshaken tentam ao máximo escapar, mas acabam sendo pegas sob o comando de Crome. A cidade é então ingerida pela cidade predadora. Dentro de Londres, vemos várias infraestruturas. Ela tem museus onde estátuas de Minions são elogiadas como divindades americanas. É revelado que as pessoas interpretaram as consequências da Guerra de 60 Minutos como bem entenderam. Tom Natsworth é um historiador aprendiz de Londres de classe baixa. Ele trabalha no Museu de Londres. Naquele dia, Catherine Valentini, filha do vice-lorde prefeito Tadeusz Valentini, espera Tom para uma aula de história. Tom está atrasado para ajudar Catherine, mas, ao contrário de outras elites, ela é amigável e gentil com ele. Eles andam pelo museu, olhando coisas históricas como smartphones e computadores. Quando Catherine mostra interesse na Guerra dos 60 Minutos, Tom mostra a ela um vídeo da guerra que ele conseguiu recuperar de um disco rígido antigo. Tom explica que uma arma de energia quântica chamada Medusa foi usada para lutar na guerra e foi a razão pela qual a Terra foi quebrada em pedaços. Ele então revela que o museu tem várias tecnologias de armas, mas pedaços delas estão desaparecendo com frequência. Como seus superiores não responderam às suas preocupações sobre os desaparecimentos, ele manteve as armas em um armário próprio, para que não fossem roubadas. Do lado de fora da sala, o Sr. Herbert escuta a conversa. Ele rebaixa Tom a um nível inferior da cidade, mas Catherine o acompanha. Enquanto isso, as pessoas de Salshaken são obrigadas a evacuar sua cidade, que deve ser demolida mais tarde. Eles são instruídos a trazer seus pertences e são proibidos de trazer qualquer arma. No entanto, a garota com o lenço consegue contrabandear uma faca. Tom e Catherine chegam à zona mais baixa onde as pessoas de Salshaken estão sendo verificadas. O trabalho deles é reunir novos eletrônicos que Salshaken possui. Tom fica fascinado ao ver uma torradeira do melhor tipo. Nesse momento, o vice-prefeito e pai de Catherine, Valentini, elogia Tom por saber tanto sobre tecnologia. Enquanto conversam, um trabalhador traz um dispositivo de tecnologia antiga usado em armas nucleares e o entrega a Valentini. A maneira como Valentini fala sobre a arma perturba Tom. Enquanto isso, a garota com o lenço se aproxima de Valentini. Enquanto ele fala com as pessoas, a garota o apunhala, dizendo que isso é por sua mãe, Pandora Shaw. Valentini fica chocado ao ouvir o nome. Antes que a garota possa fazer outro ataque, Tom a detém e a persegue enquanto ela foge. Ambos acabam na cidade de Salshaken, que está sendo demolida. De alguma forma, eles conseguem passar pelo demolidor e ir para a calha de resíduos. A garota cai no parapeito, mas é pega por Tom, que fica intrigado ao ver uma cicatriz feia em seu rosto. Ela diz a ele que seu nome é Esther Shaw e que Valentini assassinou sua mãe e solta a mão dele. Esther então cai do parapeito antes que Valentini chegue ao local. Tom pergunta a ele sobre Pandora Shaw e olha para Valentini com suspeita. Por fim, Valentini empurra Tom para o lixo depois de Esther e age inocente quando sua filha chega. Mais tarde, Catherine e Valentini estão no quarto dele quando ela pergunta sobre Pandora Shaw. Ele descarta a pergunta dela,
mas Catherine tem certeza de que ele está escondendo algo dela. Enquanto isso, Tom cai inconsciente nos arredores de um local desconhecido, e Esther rouba seu dinheiro. Quando ele acorda, ela o deixa para trás, mas Tom a segue. Ela está furiosa com Tom por arruinar o plano em que estava trabalhando nos últimos 6 meses. Tom pede a ela para ajudá-lo a voltar para Londres porque é sua casa, mas Esther o ignora e continua andando. De volta a Londres, o Lorde Prefeito está furioso com Valentine por trazê-los para a Europa porque eles estão ficando sem comida e água. Valentine traz seu projeto de energia e afirma que é a única coisa que pode ajudar Londres, mas o Lorde Prefeito está cético em relação ao seu plano. À noite, Esther e Tom estão descansando quando são atacados por alguns catadores do sul que caçam pessoas. Um casal de velhos com seu veículo terrestre vem em seu auxílio e os salva dos catadores. Eles até dão aos dois um pequeno espaço para descansar. Esther se machucou ao tentar salvar Tom dos catadores. Ela fecha o ferimento até certo ponto e se deita. Um tempo depois, ela conta a Tom que sua mãe, Pandora Shaw, era uma arqueóloga que adorava desenterrar tecnologias do passado. Ela trabalhou com Valentine, que sempre ficou fascinado por suas descobertas. Até que um dia, Pandora desenterrou algo que Valentine queria e que ela não queria que ele tivesse. Naquele dia, ele matou Pandora e cortou o rosto de Esther no processo. Esther também menciona um colar que Pandora entregou a ela antes de pedir que ela fugisse. Uma única lágrima rola pelo rosto dela quando ela termina de contar a história. Enquanto isso, de volta a Londres, Valentine visita a reaproveitada Catedral de São Paulo, onde está desenvolvendo secretamente a arma quântica Medusa. A tecnologia histórica que está desaparecida do museu foi roubada por Valentine com o mesmo propósito. Ele percebeu que as pequenas cidades para caçar estão começando a desaparecer e em breve Londres não terá comida nem recursos. Por isso, ele quer atacar o reino imóvel de Xanggu, uma cidade anti-tração que tem todos os recursos que Londres precisará por centenas de anos. No entanto, Xanggu está firmemente protegido pela muralha de escudos. Então Valentine quer reconstruir a Medusa para destruir e dominar a cidade. Depois disso, Valentine ouve a notícia de um ciborgue sendo encontrado nos mares por uma pequena cidade. Ele visita a criatura quando um de seus companheiros lhe diz que será útil para matar Esther. A criatura é capturada em um cubo e diz a Valentine que Esther quebrou uma promessa que fez a ele, por isso ele quer matá-la. Ouvindo isso, Valentine solta a criatura. Enquanto isso, Catherine visita o amigo de Tom, Bevis, para perguntar o que seu pai está escondendo dela. Bevis de alguma forma sabe que Valentine empurrou Tom do parapeito. Catherine quase não acredita quando Bevis acrescenta que seu pai também está executando um projeto secreto. Em troca de informações, ela se oferece para mostrar a tecnologia histórica que Tom mostrou a ela no início do filme. Enquanto isso, Esther ainda está dormindo a bordo do veículo do velho casal quando Tom a acorda. Ele diz que o veículo virou para o sul, portanto o casal mentiu para eles. Tom encontra uma saída debaixo do chão, mas Esther não pode pular por causa de sua lesão. Tom se recusa a ir sem ela, e ambos são pegos. Eles são mantidos como reféns e colocados em um leilão de escravos numa cidade. Esther é quase comprada por um homem quando uma garota que se destaca da multidão reivindica Esther para si. O leiloeiro reconhece a garota como uma criminosa procurada e membro da Liga Anti-Tração, Anna Fand. Ela trabalha em estreita colaboração com o líder de Xanggu, Khan, e está aqui para libertar Esther. Ela mata o leiloeiro com um único tiro e pede que Tom e Esther fujam. No entanto, eles não chegam muito longe porque o ciborgue de antes que queria matar Esther chega. Esther o reconhece como Shrike. Shrike se aproxima dos dois enquanto eles fogem. Ele quase os pega, mas eles são salvos por Anna novamente. Anna então voa com eles em seu dirigível e diz para Esther que ela se parece com sua mãe. Sentindo a curiosidade dos dois, Esther revela como ela conhece Shrike. Acontece que ele a encontrou depois que Valentine matou Pandora e desde então tem sido seu pai. Shrike a criou e a ajudou a sobreviver no mundo. Ele é o único ciborgue que resta depois que todos de sua espécie foram mortos. Um dia, Shrike estava farto de sempre ver Esther triste, então ele fez um exoesqueleto com a intenção de transformá-la em um ciborgue também. Esther prometeu a ele que seguiria com o plano, mas descobriu o paradeiro de Valentine logo depois. Por isso, ela fugiu, e Shrike a seguiu para matá-la por quebrar a promessa. Tom fica surpreso ao ouvir a história. Os dois são então levados para uma cidade aerotransportada, onde encontram outros integrantes da Liga Anti-Tração.
Eles descobriram as atividades suspeitas de Valentine e sabem que tem algo a ver com Pandora. Por isso, recrutaram Esther para saber mais sobre o plano de Valentine. Esther os informa sobre uma caixa pela qual Valentine matou sua mãe. Enquanto eles falam sobre a caixa, Tom se lembra de quando um trabalhador entregou a Valentine uma tecnologia antiga usada na Guerra de 60 Minutos. Ele finalmente percebe que Valentine está planejando reativar a Medusa, a arma que destruiu a Terra muitos séculos antes. Ele diz a todos que a caixa era o sistema central do computador para iniciar a arma de energia quântica. A única maneira de parar a arma é um crash drive, um tipo de chave que substitui a sequência de disparo da Medusa. De volta a Londres, o superior de Tom no trabalho, Herbert, conta a Valentine sobre a tecnologia antiga que Tom havia escondido. Ele rapidamente envia seus homens para recrutar os dispositivos. Ao mesmo tempo, Catherine também leva Bevis ao museu, mas vê que os dispositivos já foram roubados. O superintendente do museu mostra a eles um caminho secreto para a Catedral de São Paulo para que a dupla possa ver o projeto de Valentine pessoalmente. Eles sobem as escadas até a igreja, onde eles veem uma enorme máquina que Valentine chama de Medusa. Ele finalmente foi concluído e está pronto para o ataque. Eles se escondem atrás de uma parede e ouvem Valentine falar sobre atacar Xanggu. Nesse momento, o atual Lorde Prefeito entra na igreja e ordena que os guardas prendam Valentine por conduzir o experimento ilegal. No entanto, os guardas permanecem no local, revelando que eles trabalham para Valentine agora. Por fim, ele mata o Lorde Prefeito enquanto Catherine observa horrorizada. Depois, os dois fogem pelas escadas. Na cidade aérea, de repente as luzes se apagam e Shrike chega procurando por Esther. O caos se instala quando toda a cidade pega fogo. Tom e Esther fogem de Shrike, mas ele luta com os membros da Liga Anti-Tração e logo alcança os dois. Ele está prestes a matar Tom quando Esther implora para que ele não o faça. Ao vê-la chorando por ele, Shrike percebe que ela finalmente encontrou alguém que ama e não é mais infeliz. Isso significa que ele não precisa mais convertê-la num ciborgue. Então Shrike, gravemente ferido, entrega a Esther o colar que Pandora deu a ela e morre em seguida. Esther, Tom e os membros da Liga Anti-Tração agora seguem para a cidade de Xanggu. Lá eles conhecem Khan, o governador de Xanggu, e contam a ele sobre o plano de Valentine. Anna sugere que ele ajude a lançar a frota anti-tração contra Londres porque se eles atacarem primeiro, as chances de sobrevivência de Xanggu são menores. Khan ordena que os guardas ataquem Londres antes que eles os ataquem. Tom discorda, dizendo que londrinos inocentes não devem ser punidos pelos erros de Valentine. Khan afirma que, se houvesse outra maneira de defender sua cidade, ele o faria. Então, todos começam a se preparar para a batalha enquanto Tom se afasta, irritado. Esther e Satya, membro da Liga Anti-Tração, rezam, quando Esther percebe que o colar que sua mãe deu a ela tem um crash drive dentro. Ela e Tom correm rapidamente para Anna para contar a ela sobre a descoberta. Mas nesse momento, Valentine lança o primeiro ataque na parede do escudo que a destrói parcialmente. Ele instaura um caos na cidade de Xanggu. As pessoas são empurradas por causa da força criada pela explosão. Imediatamente após o primeiro ataque, Valentine ordena recarregar o sistema e lançar o segundo ataque em seguida. No entanto, a recarga levará um tempo. Depois de pegar o drive, Anna e os outros da Liga Anti-Tração, junto com Esther e Tom, embarcam em suas respectivas naves e voam para Londres. Um intenso combate aéreo ocorre entre as duas cidades. Muitos dos membros da Liga Anti-Tração são mortos na batalha, mas Anna, Tom e Esther escapam ilesos. Anna consegue pairar a aeronave sobre Londres, e Esther entra, levando o crash drive com ela. Algum tempo depois, ela faz com que Tom lidere a nave e também vá para Londres. Ela ataca Valentine antecipadamente para distraí-lo para que Esther possa usar o drive para anular o sistema. Agora, restam apenas 60 segundos para o lançamento do míssil. Mas Esther consegue pará-lo nos últimos segundos. Valentine olha para Esther quando Anna pede que ela fuja. Ele então empurra Anna de uma plataforma, a matando. Valentine finalmente confronta sua filha Catherine do lado de fora e pede que ela venha com ele para um lugar seguro. Ela o menospreza por matar todos pelo poder e corre para dentro. Dentro da sala de controle de Londres, os homens de Valentine matam todos os operadores. Enfurecido com seu primeiro plano não funcionando, Valentine decidiu colidir toda Londres contra a parede de escudos para quebrá-la, colocando a vida de ambas as cidades em perigo. Catherine tenta frear, mas o sistema foi corrompido. Ela conta a Tom sobre a situação por meio de um rádio. Tom então pede a Catherine que abra o portão do motor.
Ele voa dentro do sistema do motor e destrói os motores lançando mísseis na esperança de impedir a colisão com a parede. Ao mesmo tempo, Valentine entra em um avião para decolar e se safar do acidente. No entanto, Esther o confronta e aponta sua arma para ele. Eles brigam, e Esther lembra que sua mãe teve um caso com Valentine. O pensamento a distrai, e Valentine leva vantagem. Por fim, ela consegue se libertar e se agarrar à nave de Tom. Quando ela está segura, Tom lança um míssil na nave de Valentine e finalmente o mata. Eles conseguem parar Londres segundos antes de bater na parede e todos os moradores saem. Eles caminham até Xangu na esperança de começar uma nova vida. O filme termina com o abraço de Tom e Esther, prometendo viajar pelo mundo um com o outro. E aí, o que achou deste filme? Conta aí nos comentários. Se gostou, por favor não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo aqui no Descrevendo Filmes.